A idade não é preconceito, a não ser que seja para falar que a pessoa é velha, tá? Mas aí é outra coisa, tá? Quando nós falamos que a idade não é um critério para tirar o voto universal, é no sentido de dizer todas as crianças um dia vão poder votar em razão da idade. E se a restrição é pela renda? Qual que é o nome desse voto pela renda? É um voto chamado voto censitário. O voto censitário é um voto pela renda. Coloca lá, quem tem dinheiro vota. No passado, o Brasil já foi assim. No passado, até a Inglaterra foi assim. E o voto capacitário, quem tem grau de instrução, quem tem grau de instrução pode se candidatar e pode votar. Quem não tiver, não pode, ok? Portanto, no Brasil é universal. Agora acompanhem comigo. Os direitos políticos positivos dizem respeito a alguém que vai exercer esse direito, que vai efetivar o direito. E como que eu exerço esse direito? Eu vou exercer votando e sendo votado, ok? Votando e sendo votado. Quando eu falo que o meu direito é de votar, eu estou falando na capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade para votar, e ela diz respeito ao direito político positivo. No Brasil, nós vamos ter três estruturações para capacidade ativa, para votar. E essa capacidade vai ser em função da obrigação, da inaptidão ou da faculdade. Olhem só, é bem tranquilo. Olhem comigo como é que vai ficar fácil. A regra geral é que o voto é obrigatório. Joia? Todo mundo tem que votar. Essa é a regra geral no Brasil. O voto é obrigatório. Todo mundo tem que votar. Todo mundo tem que se alistar e todo mundo tem que votar. Entretanto, para alguns, o voto vai ser um voto facultativo. O voto é facultativo quando a ausência do voto não gere nenhuma consequência para o indivíduo. Quem tem o voto facultativo? O voto facultativo é para os maiores de 70 anos. O voto facultativo é para eles porque a Constituição pensa que eles podem ter dificuldades para acessar o local de votação. Portanto, o voto é facultativo. Olhem que interessante agora, jurisprudência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Equipara-se ao maior de 70 anos a pessoa que tenha doença ou incapacidade física de deslocamento. Suponhamos alguém que seja acometido nessa vida por uma prova tortuosa e é tetraplégico. O voto dessa pessoa é um voto facultativo. Ir votar para essa pessoa seria possivelmente, se ela não quiser, tá joia? É sempre ela que decide, algo que vai gerar tantos transtornos que ao invés de ser um direito, vira um peso. Portanto, ela quem decide. Maiores de 70 anos e pessoas que tenham incapacidade de deslocamento vão ser facultativos em seu exercício. Além disso, aquele que tenha de 16 a 18 anos tem o voto facultativo. Vou imaginar adolescente. O adolescente foi lá e se alistou. Ah, eu quero votar, eu quero votar, eu quero votar. Só que o adolescente tem, assim, transtorno de humor, não é verdade? Aí no dia da eleição ele diz, não quero, não vou ficar dormindo. Pode, pode, o voto dele é facultativo, não vai acontecer nada. De 16 a 18 anos, o voto dele é facultativo. E, por último, algo que muita gente esquece: o analfabeto vai ser também. Gosto de adolescente também. É só porque tem um tanto de exemplo com eles e a gente acaba fixando. Quando a gente fala, por exemplo, dos analfabetos,
Muitas e muitas pessoas vão dizer que o analfabeto não deveria votar, tá? Há até uma certa dosagem de preconceito a partir daí. Mas, independentemente do lado sociológico, político, o voto dos analfabetos é um voto sempre facultativo, ok? Para que gravem isso para sempre. Na hora que aparecerem aqueles programas bonitos. Ah, tá. O que que é o analfabeto funcional? Excelente questão, Gabriel. Analfabeto funcional é aquele que não entende aquilo que ele está lendo ou escrevendo, tá joia? O analfabeto funcional não elimina o voto obrigatório, tá joia? Inclusive, vários têm a seguinte crítica, né? Que não se sabe até que ponto que alguém deixa de ser analfabeto funcional, tá joia? Portanto, sabendo ler e escrever, o posicionamento do TSE é no sentido de que ele não é mais analfabeto. Legal? Sim, sim. Dentro dessa mesma linha, deixa eu ver. Aos portadores de doença ou incapacidade física de deslocamento, equipara-se ao cidadão de 70 anos. Isso equipara-se porque ele tem o que a gente chama de mesma ratio legis. O que significa isso? A mesma razão legal. Se ele tiver um nível de incapacidade que transforme o exercício do direito de voto em um peso, o TSE entende que aquele voto é facultativo, tá? Não é uma situação, por exemplo, Leandro, o indivíduo diz, eu quebrei o pé. Não, não é isso, tá? É alguém que tenha algo constante, algo que realmente o incapacite ou que gere um tormento muito grande para o pleno exercício do direito ao voto. Legal? Dentro dessa estruturação de raciocínio, se o indivíduo está nessas circunstâncias, o voto dele é facultativo. E quem não pode votar de jeito nenhum são aqueles chamados inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que estão prestando serviço militar obrigatório. Conscritos são aqueles que estejam prestando serviço militar obrigatório. Cuidado com isso, meus queridos, pelo seguinte: às vezes a gente pensa só no menino de 18 anos que está lá fazendo o exército. Entretanto, pode ser que ele tenha feito, por exemplo, curso de medicina ou curso de odontologia e consiga prestar o serviço militar obrigatório depois. Naquele período, mesmo ele tendo 20 e poucos anos, ele vai ser conscrito. Portanto, ele é inalistável. Ele não pode votar. Legal? Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Cuidado aqui, vou passar um macete para vocês. No Brasil, todo mundo que tem capacidade eleitoral passiva, ou seja, pode ser votado, tem capacidade eleitoral ativa, pode votar. Mas nem todo mundo que tem capacidade eleitoral ativa tem capacidade eleitoral passiva. Legal? Por exemplo, menino de 16 anos tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva. Joia? Esses são os direitos políticos positivos. Não entendi por que os conscritos. Ah, tá. A causa. A causa sociológica e política é a seguinte: o conscrito ele fica em um regime de grande sujeição à disciplina militar. É um período que ele está se adaptando. Então, poderia ser que ele sofra uma influência, por exemplo, para dizerem: você acabou de pegar o serviço militar obrigatório e nós achamos que se você não votar em fulano de tal, você vai ter que limpar as privadas aqui. Tá joia? Essa não é uma explicação, é uma explicação sociológica que dão. Por essa influência, acabou vindo a Constituição e dizendo que os conscritos não podem. Vou ver o que foi perguntado. Podem requisitar o serviço militar de um candidato? Requisitar? Não, o serviço militar obrigatório, ele é sempre para homens, tá joia? E se ele não cumpriu a época devida, ele vai ter que prestar o serviço militar obrigatório depois, tá joia? Ele pode. Não confundam prestar o serviço militar
e ser convocado pelo Exército. São coisas diferentes. Tá joia? Ser convocado, todos nós, mesmo aqueles que foram dispensados, podem, inclusive aqueles que estejam em cargo eletivo, se for deputado, com autorização do Congresso Nacional. Ok? Seguindo. Se esses são os direitos políticos positivos, quais são os negativos? São aqueles que a pessoa sofre uma restrição. Ela não poderá ter qualquer candidatura. Olhem só que interessante. Ela não pode nem participar de qualquer mandato eletivo. Portanto, nós vamos ter que a capacidade aqui traçada, os direitos políticos negativos em respeito às chamadas inelegibilidades. Os direitos políticos negativos dizem respeito às inelegibilidades. A inelegibilidade pode ser absoluta. Quem não pode ser eleito para nada? Que são os inalistáveis. Quais são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. Além dos analfabetos. Analfabeto não pode ser eleito para nada. A pessoa, ele aprendeu a escrever mais ou menos o nome dele, consegue ler uma frase, consegue ler alguma coisa, mas não consegue interpretar. Ele não é mais analfabeto. Não é mais analfabeto. Portanto, ele pode sim se candidatar, ele não tem inelegibilidade absoluta. Inelegibilidade relativa. Vão ser questões, por exemplo, quando a gente fala que o indivíduo foi punido pela lei do ficha limpa, que é a questão que mais cai em provas. Inelegibilidade relativa vai dizer respeito àquele indivíduo que é sancionado ou que tem uma restrição para se candidatar a algum cargo. Ok? Seguindo. Vamos lá, já vou tendo em conta o horário, já vou pegando direto com vocês para a gente agilizar a estrutura de respostas. Vamos lá. Esse tipo de questão é interessante do exame porque ela exige que vocês identifiquem o erro de cada um. Vamos lá. Sobre os direitos políticos, é correto afirmar que a inelegibilidade absoluta é excepcional e somente pode ser estabelecida taxativamente em lei ordinária específica. Não, nós acabamos de ver que qual norma que estabelece inelegibilidade absoluta é a Constituição. A inelegibilidade absoluta é fixada pela Constituição da República. Ok? Mas, a linha B. A Constituição determina que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Não se enquadra no conceito de conscritos médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar obrigatório. Sinto muito, meus caros, enquadram-se sim. Então, se por um acaso algum de vocês tenha sido dispensado do serviço militar, dispensado não, né? Postergado do serviço militar na época da faculdade e sido chamado depois para prestar, se foi chamado depois, estará prestando serviço militar obrigatório, se torna um conscrito. Ok? C. É garantido o exercício do direito ao voto em plebiscitos e referendos. Olhem que interessante agora. Enquanto o plebiscito é convocado com posteridade a ato legislativo. Não, olha só, o plebiscito é antes. Lembra de eu chamando os meus amigos para irem sair, tá? Nós chegamos lá e falamos, vamos sair, depois que a gente decide para onde vai. No referendo já tem a decisão antes. Então, continuando. Com posteridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição, o referendo é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que tenha sido submetido. Aqui está invertido, não é? A correta letra D de dado. Segundo a doutrina, o sufrágio restrito poderá ser censitário quando o nacional tiver de preencher qualificação econômica ou capacitária, quando necessitar apresentar alguma característica especial de natureza intelectual, por exemplo. Cuidado com essa questão.
Essa questão faz muita gente derrubar. Sabe aquela questão que você erra feliz? Tá? É essa questão. Observem que não está dizendo, segundo a Constituição, e nada está dizendo que o voto censitário ou capacitário são permitidos no Brasil. O que está dizendo é uma compreensão da doutrina que eu acabei de explicar para vocês no conceito de voto censitário ou capacitário. Portanto, aqui está perguntando o conceito e não se ele está presente ou ausente na legislação brasileira. Eu tenho N alunos que marcaram essa aqui como sendo incorreta, achando que estava falando da legislação brasileira. Não, está falando não da legislação brasileira, está falando do nosso perfil de corrente doutrinária na sua compreensão do que é voto censitário e capacitário. Legal? Olhem a E. A inelegibilidade absoluta, a despeito da denominação absoluta, não consiste em impedimento eleitoral para todos os cargos eletivos. Ao inverso, né? A gente acabou de ver que analfabeto e estrangeiro, por exemplo, não podem se candidatar a nada, ok? Seguindo, vamos lá, estrutura do federalismo. No federalismo, eu também vou ter que quebrar uma série de preconceitos que a gente tem, ou deixando de forma bem explícita de assim, conceitos. Quem manda mais na federação? Quem é juridicamente superior? União, estados, municípios ou Distrito Federal? Muita gente levanta a mão e fala, é a União. Não, não é a União. Ninguém é superior. Todos são iguais. O que vai variar é o âmbito de competência. Para que isso fique explícito, nós vamos ter que, se eu tiver um indivíduo que mora, só para todo mundo ter essa identificação plena, tá, meus queridos? Se o indivíduo mora numa mansão, o outro mora numa residência comum e o outro mora num apartamento, tá? Em uma mansão, outro em uma casa e outro apartamento. Quem manda mais dentro de seu próprio domicílio? Ué, cada um manda no seu. É isso que eu estou dizendo. A União manda nas coisas da União, Estado nas coisas do Estado, município nas coisas do município, Distrito Federal nas coisas do Distrito Federal. E o que caracteriza? O Distrito Federal vai reunir competências de estados e de municípios. Ok? Nós vamos ter, embora sejam diferentes, vedações comuns a todos. Tá? União, estados e municípios vão ter diferenças, mas vão ter pontos em comum. O primeiro, nenhum pode ter culto religioso e nem pode embaraçar o funcionamento. Isso significa que o Estado, a União, o município, o Distrito Federal não podem ter contato com entidades religiosas? De jeito nenhum. Eles podem fazer cooperações por interesse público, mas não podem assumir a religião de determinada linha A, B, C ou D. Ok? Portanto, garante-se aqui o critério laico do Estado brasileiro. Mas não pode negar fé. Sabe aquele negócio que todo mundo já ouviu falar? Ah, o fulano de tal tirou a carteira de motorista em um estado. A carteira de lá não é bem vista aqui, não. Isso é só cultural, não é jurídico. Se você tira sua carteira de motorista, carteira de identidade em qualquer ponto do Brasil, ela é válida em qualquer ponto do Brasil. Não se pode recusar fé. O que é isso? Não pode recusar validade ao documento público. Ok? E, por último, não pode criar diferenças entre brasileiros. Não pode. Não pode, por exemplo, o Estado X dizer: os produtos do meu estado são vendidos com alíquota de ICMS para nordestinos de 20%, para pessoas do meu estado de 10%. Isso é inconstitucional. Os brasileiros devem ser tratados todos com equiparação, não importa de qual estado venham. Não importa de qual estado venham. Por isso que nós falamos que a competência vai variar de estado, de ente federativo para ente federativo. Os entes não são soberanos, eles são autônomos entre si. Dentro dessa perspectiva, eu elenquei para vocês as competências de cada um dos entes aqui.
tá joia? As competências podem ser exclusivas, ou seja, só a União faz. Vão ser as do artigo 21 da Constituição. As competências podem ser privativas. O que isso significa? Significa que só a União legisla sobre. As competências podem ser comuns. Todo mundo pode, ok? Na competência comum, todo mundo pode. Exemplificando para vocês, vamos pegar aqui na competência exclusiva. A única entidade que pode emitir moeda é a União. Eu não tenho um dinheiro de São Paulo, um dinheiro de Minas Gerais, um dinheiro do Espírito Santo, um dinheiro do Distrito Federal, um dinheiro da Bahia. Ah, pessoa, claro que não. Ah, sabe por que consta isso? Porque no passado a gente já teve. A gente tinha moeda por estado e às vezes até por cidade, tá? Então, quem pode emitir moeda é exclusivamente a União. Crime, quem pode legislar sobre direito penal é só a União, a competência privativa da União. Sabe aquele negócio lá nos Estados Unidos, que tem algo que é crime em um estado e não é no outro? Aquilo é nos Estados Unidos. No Brasil, isso não existe. Crime no Brasil é no Brasil inteiro, ou não é crime no Brasil inteiro. Portanto, só a União pode legislar sobre direito penal. Competência comum. Na competência comum, eu tenho, por exemplo, a proteção do meio ambiente. A proteção do meio ambiente deve ser feita pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, por todo mundo. Portanto, todos devem, a competência é comum. E eu deixei por último a concorrente pela característica da concorrente. Na concorrente, eu vou ter uma repartição de funções. A União vai legislar com norma geral. Ela faz uma norma geral que vale para todos. E cada um vai ter sua norma específica. Para que isso fique claro para todos nós, vamos pensar no IPTU. O IPTU é um imposto. Todo imposto está submetido a uma norma geral, que é o Código Tributário Nacional. A União legisla o direito tributário de forma concorrente. Ela faz o Código Tributário Nacional como norma geral. Agora, cada município e o Distrito Federal vão legislar sobre o seu IPTU, ok? Vamos lá, dando sequência. Nós vamos ter que os estados possuem competências remanescentes. O que isso significa? Quando a competência não é da União, a competência é do estado. Mas, professor, em relação ao município? O município vai legislar sobre interesse local, exemplificando o que é interesse local para o Supremo Tribunal Federal. O município pode colocar horário de funcionamento de bares e restaurantes. Então, pode ser que no município X, os bares e restaurantes funcionem até 10 horas. Em outro município, vai ser que os bares e restaurantes vão funcionar até, sei lá, 11 horas da noite. Deixa eu ver a pergunta aqui. Qual a distinção entre competência exclusiva e privativa? Interessante a tua pergunta, Juliana, muito interessante. Tem dois macetes para a gente guardar a diferença. Na privativa, o ato é de legislar. Na exclusiva, o ato, Juliana, vai dizer respeito a um ato de fazer, ok? É um ato material. Por exemplo, declarar a guerra, por exemplo, emitir moeda, por exemplo, explorar hidrelétrica, ok? Eu tenho um ato de fazer. Já na competência privativa, eu tenho um ato de legislar. Código Tributário, desculpe, Código de Trânsito Brasileiro. As normas de trânsito brasileiro são no Brasil inteiro, tá? Apesar que as pessoas dirigem diferente, tá? Mas não é culpa da lei, tá? Agora, pela lei, as normas de trânsito são no Brasil inteiro. Portanto, eu tenho uma norma legislada, a competência é privativa, tá? Qual que é a característica outra, o segundo macete? A competência privativa pode ser delegada por lei complementar. A privativa pode ser delegada por lei complementar. A União pode passar por lei delegada para outrem, tá? Isso é extremamente raro, raríssimo. Tá joia? Tranquilo?
Espero que tenha entendido. O município legisla, portanto, quanto... Nada. O município legisla, portanto, quanto a interesse local. E como que eles legislam? Qual que é a base de legislar? O Estado tem uma Constituição estadual e o município não tem uma Constituição municipal. O município tem uma lei orgânica. A lei orgânica é a norma máxima do município. E qual que é a característica da lei orgânica? Ela está submetida à norma estadual, ok? No caso do Distrito Federal, por óbvio, como não há municípios no Distrito Federal, nós temos a Constituição Distrital. Nos outros estados, cada município vai ter sua lei orgânica, aprovada com quórum de 2/3, ok? Esse quórum vai ser votado 2 vezes, quando a gente fala em duplo turno, é que é votado 2 vezes. E com interstício aqui presente 10 dias. O que significa isso? Não pode votar e votar de novo. Tem que votar, esperar um pouquinho, esperar 10 dias para depois votar de novo. Tranquilo? Seguindo. Tá? Criação de territórios, estados e municípios. Esse ponto é um ponto muito importante. Por quê? Territórios não existem no Brasil, eles já existiram. Por exemplo, Fernando de Noronha era um território. O território vai ser convertido em estado por via de lei complementar. Olha a importância de lei complementar e lei ordinária. Território é criado de forma diferente de municípios, de estados. Posso, por exemplo, converter, vamos pegar a Bahia e dividir a Bahia em 2? Ou dividir o Pará em 3, como queriam há pouco tempo? Posso, desde que haja, olhem só que interessante, plebiscito por toda a população diretamente afetada, porque agora eu estou transformando um estado em outros estados. A população do estado inteiro tem que concordar, inteiro. Deixa eu ver aqui. Professor, como eu sei qual competência é direito material, substancial e qual é administrativo no momento qual? Tá, olha só, essa é uma das questões polêmicas. Quando a gente fala da distinção material em si ou uma competência administrativa em si, as ações administrativas, a gente vai ter que o posicionamento da corrente majoritária e, principalmente, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é as competências ditas por administrativas dizem respeito a atos administrativos. Tenta captar assim, Gabriel, tudo aquilo que você puder transformar em uma linha de um processo administrativo com consequências de poder de polícia vão ser ações administrativas, ok? E não uma competência exclusiva em si para ação por parte da União em termos de execução, ok? É o critério mais identificado para a gente poder fazer um mapeamento de diagnóstico. O segundo é literalmente avaliar o artigo 23 em comparação com as previsões lá do artigo 21 da Constituição da República. Joia? Onde eu estava? Ah, tá. Estados. Vamos supor, então, a divisão do Pará. Olhem que interessante. Na divisão do Pará, eu tenho que ter a população concordando. E não é a população que quer dividir, é a população do Estado inteiro. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a população deve ser do Estado inteiro. O Supremo chama aqui de população diretamente interessada. E como que isso cai em prova para vocês? Observem aqui na letra comigo. É plebiscito ou referendo? É plebiscito. É plebiscito, não é referendo. Mas, depois que o Estado decide, como que se faz? O Congresso Nacional tem que editar uma lei complementar. Portanto, eu preciso do plebiscito, preciso que a população concorde, preciso da lei complementar para criar um Estado novo. É diferente agora para criar município. Olhem comigo quanto à criação de municípios. Qual que é a diferença para a criação dos municípios? Já abordando a diferença. Enquanto os estados são criados por lei complementar
do Congresso Nacional da União, os municípios são criados por lei estadual. O município é criado por lei estadual. Mas, para o município ser criado, ele tem que passar por um estudo de viabilidade municipal. Não é chegar, vou criar um município. Ele tem que ser viável, ok? Mas tem que ter o plebiscito com a população diretamente afetada. E mais ainda, pode criar município todo dia? Não. Observem comigo, na segunda linha, que somente pode criar município no período definido em lei complementar. É como se eu dissesse o seguinte, essa lei complementar vai dizer, do período do mês tal ao mês tal do ano tal, pode criar município. Se não vier, não pode. Ok? Como que cai em provas, então? Vamos recapitular. Estados são criados por lei complementar do Congresso Nacional. Municípios são criados por via de lei estadual. Os estados não precisam do estudo de viabilidade. Os municípios precisam. Seguindo. Vamos lá, também para podermos aqui aproveitar o tempo mais para os horários. Vamos lá. Assinale a opção incorreta. Vamos lá. Opção incorreta, relativamente à organização político-administrativa do Brasil. A. A organização político-administrativa da União compreende os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos na forma disposto na própria Constituição Federal. Essa questão também faz muita gente derrapar. E por quê? Porque as pessoas imaginam que a União é superior aos outros. Ela não é. A organização político-administrativa não é da União, é da República Federativa do Brasil. Olhem só, a União compõe a República Federativa do Brasil. Ela, portanto, está ao lado de estados, Distrito Federal e municípios. Essa questão se torna errada a partir daí. Tá? As outras reproduzem as dinâmicas constitucionais que a gente acabou de ver. Ok? Tranquilo? Avançando. Administração pública e servidores. Temas relevantes e temas que são cobrados aqui dos senhores com constância. Ok? Não se sintam cansados, estamos quase terminando. Um primeiro ponto é distinguir administração direta de administração indireta. Administração indireta é fixada por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. E a administração direta é a União em si, é o Estado em si, é o município, então. A Petrobras é uma sociedade de economia mista federal. Portanto, ela é administração indireta. Ela vai ter emprego público caso os indivíduos que nela estejam sejam regulados pela CLT. E agora, lá no iniciozinho da nossa aula. E os servidores serão servidores públicos se a relação for estatutária. Ok? É por isso que é importante aqui a gente traçar. Quem pode ocupar esses cargos no serviço público brasileiro, nas funções públicas brasileiras? A regra geral que nós vamos ter é: os cargos podem ser ocupados por brasileiros. Olha a nacionalidade que a gente viu há pouco. Entretanto, há exceção. Qual exceção significa? Aqueles cargos em que eu posso querer um estrangeiro no Brasil, dentro do Estado. Imagine, professor. Na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum e agora está ficando no Brasil. Você contrata alguém como professor convidado. É claro que o indivíduo, a mulher ou o homem, a professora ou o professor, não vai se naturalizar brasileiro, é óbvio. Ele vai vir aqui, vai ficar um pouquinho dando aula, fica 1 ano, sei lá, 2 anos, e depois ele volta. Tá joia? Portanto, ele pode ocupar o cargo sem ser brasileiro? Pode. Quais hipóteses? Hipóteses previstas em lei. Tranquilo? Princípio da impessoalidade. Ele vai estar logo na publicidade. Observem aqui no nosso terceiro quadradinho. O Estado pode fazer publicidade, ele pode divulgar,
mas a divulgação das atividades do Estado não podem ser personificadas. Eu não posso ter a figura lá assim, essa obra foi feita por fulano de tal, e tá lá a cara dele pintada na obra. Não, não pode, desculpa. Carneto Jafari. Ele não pode, ok? A obra, a atividade tem que ser impessoal. Por isso que vocês veem só a marquinha lá do governo brasileiro, do órgão público. Tá joia? Observem agora o nosso quarto quadradinho, porque ele é muito importante. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar regular a fundação. Observem, a autarquia é criada pela lei. A empresa pública é autorizada a ser criada pela lei. E por quê? Porque geralmente empresa pública e sociedade de economia mista atuam dentro de atividade econômica. Isso é muito importante, cai muito, tá? Um outro ponto em relação ao tema relevante servidor público diz respeito à estabilidade, tá joia? A regra é que nós vamos ter que estabilidade é conquistada depois do processo de estágio probatório com 3 anos. Só que as pessoas imaginam que pode perder o cargo só se o indivíduo for condenado por um crime, por exemplo. Então imaginem, aí rola uma demagogia danada, né? Eu detesto demagogia. Aí aparece lá na televisão, servidor público não pode ser demitido. Pode ser exonerado. Porque uma das razões é constatar a ineficiência. Está previsto constitucionalmente. É claro que vai ter um processo para apurar, mas se for apurado que esse servidor é ineficiente, ele pode ser exonerado sem decisão judicial. É processo administrativo. Então, meus queridos, vocês vão ver que várias vezes o leigo fala assim: tinha que mudar a Constituição para que acontecesse isso. E já está lá na Constituição. Já está lá previsto que ele pode perder o cargo por ineficiência, por displicência. Ok? Vamos lá, seguindo. Olhem só a questão que nós vamos ter, também otimizando aqui por causa do nosso tempo. Tentem depois, ao estilo, fazer isso. Vocês pegam um tanto de questões, façam ela e depois corrijam de forma sequencial para identificarem o erro de cada uma, o acerto de cada linha, tá já? E eu sei que vocês são de outra área que não é a área jurídica. Lembram daquela questão, até eu não lembro qual dos nossos colegas perguntou, que estava lá no texto expresso da Constituição? Não se fiem só ao texto. Algumas questões a gente tem que olhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque vai ter até um ditado que é de um juiz americano que fala o seguinte: a Constituição não é aquilo que está escrito, é aquilo que o Supremo Tribunal Federal fala que é a Constituição. Ok? Então vamos para a questão. Sobre as disposições constitucionais relacionadas com a administração pública, analise a correta. Entre os princípios da administração pública, expressamente dispostos na Constituição, encontram-se os da legalidade, razoabilidade e eficiência. A eficiência em si não é um princípio a razoabilidade em si não é um princípio da administração pública que exige presença expressa. Ele é um princípio tácito da administração pública e de toda a atuação do Poder Judiciário. Portanto, ela é muito mais ampla. Eficiência e legalidade estão lá explícitos, expressos, com ditame próprio para a administração. Razoabilidade tem um ditame que extrapola em si a administração pública. Ok? Olhem só a B. É mais um exemplo de como a ESAF puxa a criação de autarquias e empresas públicas. Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Olhem só, a lei vai criar a autarquia, não é? E para outra lá, para a empresa pública, sociedade de economia mista, ela cria? Não, ela autoriza a criação. Ok? Ela autoriza a criação. Vamos lá.
Quando nós falamos da letra C, ela é pura reprodução normativa que nós já vimos. Letra D. Os servidores ocupantes do cargo público efetivo possuem direito ao fundo de garantia do tempo de serviço. Lembra onde que a gente viu? Lá em direitos sociais, eu falei que a relação era relação de quê? De emprego. Servidor público não é relação de emprego, é relação estatutária. Ele tem regime jurídico, ele não tem FGTS. Servidor público não tem FGTS. Tá joia? Entre outras hipóteses, servidor público, ficou tampado aqui por causa do meu, tá? Mas, entre outras hipóteses, ele somente pode ser demitido por decisão judicial. Não, ele pode ser demitido, conforme nós já vimos, por processo que apura sua competência ou incompetência. Ele vai ser avaliado em processo administrativo. Mesmo sem decisão judicial, ele pode ser exonerado. Ok? Seguindo. Estamos no finalzinho. Todo mundo já está cansado, mas falta um pouquinho, tá joia? Poder Executivo, Presidente da República. O Presidente da República vai ter as suas competências estabelecidas como chefe do Poder Executivo. E aqui é interessante, porque o chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, ele ocupa a função de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. O que é ser chefe de Estado? É representar o Brasil. O que é ser chefe de governo? É fazer política pública. Governadores e prefeitos não são chefes de Estado. Governador e prefeito vão ser puramente chefes de governo, ok? Aqui a gente vê, eu citei como exemplo para vocês, competências de chefe de Estado, que é conceder indulto, que é um perdão por crimes, declarar a guerra, tá joia? Isso tudo é competência de chefe de Estado. O chefe do Poder Executivo, enquanto chefe de governo, portanto, isso abrange estados, União e municípios e Distrito Federal, pode cometer um crime que se chama crime de responsabilidade, que nós tivemos até um impeachment há pouco tempo. O crime de responsabilidade, na verdade, não é um crime. Ele é uma infração político-administrativa. Crime de responsabilidade, na verdade, não é crime. Ninguém vai para a cadeia por crime de responsabilidade. É uma infração político-administrativa. E eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, o artigo 85, que nós vamos ter no seu inciso 6, a lei orçamentária, que foi a base do impeachment da última presidente da República. Ok? E por que isso é importante? Porque essa questão geralmente cai na ESAF. Não só na ESAF, em vários. A competência do Congresso Nacional regula o presidente da República de sair do Brasil, o presidente e o vice. Por quê? Porque eles representam o Estado brasileiro e são chefes de governo. Olhem só, eles somente podem sair do Brasil por um período superior a 15 dias, se houver autorização. E se não houver autorização, eles não podem por período superior. Quem dá autorização? Congresso Nacional. Ok? E quem que vai auxiliar o presidente da República? Os ministros de Estado. Ministros de Estado são auxiliares do presidente da República. Eles devem ter, no mínimo, 21 anos. Muito novo para ser ministro, né? Mas 21 anos. Tá? E devem ter pleno exercício dos seus direitos políticos. Como que eu vinculo isso à matéria que eu acabei de ver com vocês? Aquele que for inelegível não pode ser ministro se ele for penalizado, por exemplo, pela lei do ficha limpa. Legal? Seguindo, para a gente ir para a nossa escala final. Né? Vamos lá. Sobre a organização dos poderes, assinale a única opção correta. Conforme estabelece a Constituição, o presidente da República só poderá comutar penas depois de audiência prévia dos órgãos instituídos em lei. Não. Lembra que eu falei que a competência do chefe de Estado é dele e tão somente dele. Ele não precisa de ouvir ninguém mais. Ok? B. O presidente da República só poderá decretar a mobilização nacional depois de previamente autorizado pelo Congresso Nacional. Não,
Lembra que eu falei de chefe de Estado? A ele compete representar o Brasil. Portanto, ele faz a atividade, ele é que vem a determinar. Depois eu vou ter participação do decreto, do Congresso, mas a atividade é uma competência dele. O presidente da República comete crime de responsabilidade se praticar ato que atente contra a lei orçamentária. Tá certo, né? Tá certo. Letra D. Segundo a Constituição, proibição do presidente se ausentar do país sem licença por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, só se aplica ao vice da República, vice-presidente da República, quando ele estiver no exercício do cargo. Não. Aplica-se ao vice, independentemente dele estar em pleno exercício do cargo. Observe que a restrição é para presidente e vice. E, por último, é condição para ser escolhido meio de Estado estar no pleno exercício de sua capacidade eleitoral passiva e ativa e ser maior de 30 anos. Para curiosidade, maior de 30 anos existe só para governador. Ministros, 21 anos. Embora seja a idade muito baixa, é isso que fala a Constituição da República. Ok? Bem, meus queridos, espero que tenha sido frutífero para vocês. Desculpem a correria, queria aprofundar alguns dos temas, mas tendo em conta a dimensão de espaço e de necessidade de vocês, nós buscamos apanhar, cobrir o maior espaço temático possível, ok? Vocês têm pelo o meu e-mail junto com vocês, vou até anotar aqui para vocês também, tá? marcelo.yahoo.com. Marcelo, professor, tem algumas perguntas. Oi? Ah, desculpa, não queria cortar você. Eu agora que não estou ouvindo bem. Repete, por favor. Coloquei a mão em cima. Porque Não, eu respondo o e-mail de vocês, faço a referência, tá? Sem problema. Repete um pouquinho, porque ficou um pouco sem som, eu acredito. Ok. Para aqueles que tiverem dúvidas, questões, eu respondo para vocês. Tá joia? marcelocoque@yahoo.com.br. Eu acabei de registrar aqui dentro da mensagem para vocês também. Oi? Agora sim. Você já conseguiu repassar a eles o contato? Isso, eu coloquei aqui na plataforma. Então, obrigada, Ocilene, muito obrigada. O pessoal tá fazendo pedidos ali no chat. Vamos ver, né? Não sou Papai Noel, não, mas posso tentar atender os desejos de vocês de final de ano, tá? Olha só, Marcelo, umas perguntinhas, são pouquinhas aqui, mas especialmente de um tema de CPI que o Gabriel fez, que é muito importante. Naquele momento não estava sendo possível que você lesse, né? Teve uma pergunta aqui que eu sei que é do Gabriel. Ele pergunta: quando a Constituição Federal fala em lei e lei federal, apenas é uma lei ordinária? Mas aí eu preciso de mais detalhe. Quando ela fala em lei de quê? De CPI, porque tem várias disposições. Não. Esse não tem a ver com CPI, não. Eu fui falando genericamente. Eu vou colar e copiar a pergunta, tá? Entendi. Ele está perguntando do que a Constituição, a que a Constituição remete quando ela fala em lei, e está disposto em lei, e lei federal, se é o mesmo termo, se refere-se à lei ordinária. Ok. Gabriel, vou fazer aqui um vínculo mental para você não esquecer. Se você pede coca, é para vir só a coca, não é para vir com limão. Se você quer que venha coca com limão, você vai falar: eu quero coca com fatia de limão. Se você fala lei, é só lei ordinária. Para ser lei complementar, a Constituição tem que dizer que é lei complementar. A Constituição diz lei complementar da mesma forma como a gente pede coca com limão. Você tem que falar expressamente que é com limão. Caso contrário, é coca normal,
é lei normal, é lei ordinária. Perfeito. Agora tem outra aqui, eu não lembro de quem era. É, aqui, uma colega perguntou se o policial chegasse de madrugada com uma ordem judicial, ele também está proibido de entrar. Eu lembro até que eu respondi no chat, mas que eu ia repassar a você. Isso, ele está proibido, sim. Por isso que eles fazem lá tocar, eles ficam do lado de fora esperando amanhecer para poder cumprir o mandado. Se ele cumpre o mandado de madrugada, eu tenho uma prisão ilegal, eu tenho até uma prova ilícita, ok? Perfeito. Agora sobre CPI. O que a CPI pode ou não pode fazer? Vou por partes, são várias perguntas aqui. Extrapola um pouco, né, o nosso tema, tá? Mas a CPI vai ser um órgão do Poder Legislativo que tem funções e atribuições próprias do Poder Judiciário. Ela é criada a partir do direito da minoria, segundo o Supremo Tribunal Federal. Ela é criada a partir de 1/3 dos deputados ou dos senadores, ou ela é mista, deputados ou senadores. O que significa ter poderes próprios da autoridade judiciária? Ela pode fazer tudo o que o poder judiciário faz, com exceção daqueles atos que digam respeito à reserva de jurisdição. O que é um ato de reserva de jurisdição? É quando a Constituição fala explicitamente o juiz, tá? Em outras palavras, se a Constituição fala lá, conforme a gente viu, que só por ordem judicial, durante o dia, pode entrar na casa de alguém, a CPI não pode dar ordem para entrar na casa de ninguém. A CPI deve respeitar domicílio. Portanto, a CPI não pode entrar na casa da pessoa, ela tem que pedir uma ordem judicial. E a CPI pode ouvir testemunhas? Pode, porque aí não é reserva de jurisdição. Tranquilo? Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que está um pouco fora de contexto. Depois eu acho que o Gabriel pode perguntar para você por e-mail, até pelo nosso adiantado aqui da hora. Aqui não está completa, não tem como agora recapturar. Mas aqui tem uma coisa interessante, que às vezes se pergunta muito em prova. Eu, particular, posso gravar uma conversa minha com alguém, e gravando é lícito ou ilícito? Olha só, a posição do Supremo Tribunal Federal é a seguinte: se você estiver envolvido na conversa e a utilização da conversa for para tutela do seu direito, está sumulado que você pode utilizar a conversa. Observa que você está utilizando da conversa para tutelar o direito. Em outras palavras, eu estou conversando com um policial, tá joia? E o policial me dá a seguinte recomendação. Você está sendo ameaçado por alguém? Eu estou tendo que fazer isso aqui porque fulano de tal está me ameaçando. E o policial te orienta. Grava na hora que ele estiver conversando, porque aí você vai estar cobertado. Você vai ter, portanto, algo para trazer para a gente se livrar da ameaça que você está sofrendo. Essa prova é válida. Você está utilizando da prova para resguardo da sua proteção. Ou seja, aquela prova não é uma prova ilícita. Ela é uma prova válida. Ok? Ok, mais uma. O sigilo bancário, quando pode ser violado? Violado nunca, né? Quando Essa ele pergunta que ele propriamente fez. quebrado, né? Ok, eu É, estou lendo aqui ipsis literis, e ele pergunta quem e em que momento. porque é diferente. Quando a gente fala violado em direito, é que houve uma violação, então é um ato ilegal, tá? Ele pode ser quebrado o sigilo bancário. Ele pode ser quebrado pela CPI, ele pode ser quebrado pelo Poder Judiciário e mais, ele pode ser quebrado pela Fazenda Pública Tributária em processo administrativo regular.
Cuidado com isso, porque o Supremo mudou de posição em 2016, ano passado. Se vocês estiverem estudando em livros mais velhos, ou acessarem qualquer coisa na internet, vai falar que não pode. Só que o Supremo mudou de posição. Ele entende hoje que se for processo administrativo, tributário, todo regido, todo regular, pode haver quebra do sigilo, sim. Tá? Quebra, não violação, porque fica É até registrado e é uma interessante isso. transferência de informações. Sim, Exato, porque no direito a terminologia importa para a gente, né? Importa em cada uma das áreas, né? Os termos técnicos. Vamos lá. E a última aqui. Em questão. Foi essa. Eu salvei ali que no meio da conversa, eu acho que a pergunta se perdeu. Era quando você falava a respeito da jurisprudência do STE, Superior Tribunal Eleitoral, que adicionava algo ao dispositivo ali, creio que era constitucional mesmo. E aí a aluna perguntava se caindo na prova, nós temos que considerar o que o STE adiciona além do que está na Constituição ou só o que está na Constituição? Eu estou interpretando um pouco mais o que ela escreveu aqui, espero que tenha sido ótimo. Interessante. Como que isso cai na prova? Vai cair da seguinte forma, tá? Quando for esse tema. Entende o Tribunal Superior Eleitoral que são equiparados aos maiores de 70 anos as pessoas incapacitadas? Certo ou errado? Alternativa certo ou errado. Então, ele vai fazer referência expressa ao TSE e ao entendimento do TSE em relação a essas pessoas, ok? Não falou isso, vocês vão considerar que está na regra geral, que é voto facultativo para maiores de 70, 16 a 18 analfabetos. Legal? Bacana. Outra hipótese. Ele equiparou uma hipótese fática a uma hipótese constitucional expressa. Perfeito, Marcelo. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar? Aproveita aí, 2 minutinhos ainda. Acredito que já perguntaram bastante. O Gabriel é muito participativo. Muito bom. Sabia. Pode. Pode sim, vai lá. É para você. Hoje você é o ator principal. Ok. Não, a gente pode sim, tá, Gabriel? A gente pode sim. A gente concatena e faz uma de estrutura simular, tá? É o chamado direito simular. Ele é muito Ele importante veio hoje. perguntar aqui, ó. Eu estou com dúvida em como exatamente é o cálculo de aposentadoria e pensão do servidor. Ele já está pensando no futuro quando ele entrar. E ninguém vai te perguntar, não. Isso aí é só direito previdenciário e direito administrativo, estrito sensu, tá? Isso Nesse ponto, aí pode eu ficar até tranquilo. o Gabriel, deixa isso para depois, até mesmo para não causar uma bala na estrutura sísmica do pessoal, né? Vou só colocar aqui o vídeo. Olha só. Depois. Isso, envia por e-mail, vai ficar bem mais interessante. Olha, eu até quero corroborar aqui com a visão do professor. Lógico que vai ser uma prova, um desafio, mas é diferente como você prepara uma prova que é de direito para um advogado e uma prova que é de direito para fiscais agropecuários veterinários. Então, assim, há um interesse de conhecimento do direito, já que vocês vão ser fiscais da lei, mas fiscais da lei dentro da área de vocês, né? Então, não precisa ter essa preocupação desesperada com determinados assuntos que não são, aí no caso, estudados, né? Que são estudados até dificilmente para o pessoal que trabalha com direito, né? Se o professor quiser comentar mais a respeito.
Exatamente isso, exatamente, tá? Porque senão você pode ter o risco de focar em um tema que não é o tema que você vai ser cobrado e ficar sabendo muito, muito, muito sobre uma questão externa àquilo que te é demandado pela ESAF nesse concurso específico. Vou até tirar meu vídeo, que eu acho que meu vídeo estava pesando muito. Obrigada, Gisele. Porque assim, não é dizendo não estude, estude muito, vai todo mundo muito afiado e muito preparado. Só que vai ter uma profundidade muito grande na parte de vocês, que é a parte de legislação que se refere aí ao exercício da profissão. Agora, de direito é o que se espera de um cidadão e o que se espera de um servidor público, né, professor Marcelo? Exato. Basicamente isso, tá? Então, não crie agora, não crie né, não crie um estado de desespero, de falta de estabilidade emocional para isso. O que vocês estudaram foi suficiente, e aqui eu quero agradecer imensamente ao professor Marcelo, porque ele conseguiu resumir o edital em 3 horas. Eu Ele, agradeço. né? Isso daí é uma virtude muito grande. E para fechar, para a gente descansar, e vocês precisam descansar até domingo, a Juliana pergunta se os ministérios são cargos de confiança. Olha, na verdade, o termo correto, Juliana, é o seguinte: os ministros, eu acredito que você esteja falando, né? Os ministros são chamados de cargos de livre nomeação e livre exoneração, tá? Por serem cargos de livre nomeação e livre exoneração, eles dependem apenas da vontade do presidente da República. Eles são cargos de agentes políticos, ok? Portanto, nem se aplica a eles a questão do nepotismo, tá? Tranquilo? Perfeito. Obrigada, Gabriel, pela participação, tá? Levamos em conta aí o que você falou. Tudo bem? Então vamos fechar aqui. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professor.